E como é que surgiu a oportunidade de se candidatar e se tornar rainha, não só da escola, mas também rainha do carnaval aos 16 anos? Então, o meu padrinho, Miguel, saudoso, que eu devo muito a ele, né, e honro muito tudo que ele representou na minha vida. Porque ele é uma pessoa que fazia parte da nossa família. E ele sempre me conduziu por um caminho muito bom, graças a Deus, né? Junto com meu pai e com minha mãe. E ele era missólogo. Ele preparava misses, ele preparava as rainhas do carnaval, inclusive. Ele preparou Lisiane Braille, né, Daisy Nunes. Não me lembro agora, eu não quero estar errado, eu acho que, se eu não me engano, Kátia, que foi rainha pela Praiana e renunciou à corte, enfim, ele tem essa bagagem. E nisso, quando eu decidi querer ser, que eu pedi pra ele, eu quero ser um dia rainha do carnaval, ele disse, então tá, agora tu vai te preparar, tu tem aí um tempo para te preparar. E como é que era a minha preparação? Era participar de outros concursos de beleza, para ter já a tarimba, né, pegar o ritmo da passarela, e perder também aquela toda inibição que se tem na adolescência, né? E eu sempre fui muito atleta, eu sempre dancei, joguei vôlei, capoeira, então o treino era primordial. Para quê? Pegar resistência para sambar, então foi um preparo mesmo, claro, né? Incrível. E nisso ele disse, bom, então agora que tu já escolheu a tua escola de coração, a gente vai te apresentar. Vamos lá. E um belo dia marcou a minha visita com o presidente Ribeiro, na época, e o carnavalesco Chico Correia, saudoso, né? E quando eu entrei lá na quadra, enfim, tudo já diferente, eu me encantei e aquilo simplesmente tomou conta. Eu disse para ele assim, é aqui que eu quero ficar. Falei para ele, né? Cadê a ficha de inscrição? Estava ansiosa e ele, em seguida, veio a ficha, preenchi ali, concorri, me preparei, obviamente, concorri com, naquela época, gente, era muita candidata, né? Isso na Restinga ainda. Na Restinga, dentro da quadra, lá na escola de samba, né? E eram muitas meninas, a maioria das alas, porque naquela época, cada ala colocava a sua representante. Então, tinha uma energia diferente, porque tinha muita torcida, né? E, obviamente, que cada ala gostaria que a sua candidata fizesse parte da corte, né? E, naquela época, eu representei a comissão de frente. E a comissão de frente fez torcida e tudo mais. Enfim, gente, eu fui, então, a escolhida. Eu falo assim e dei essa pausa, porque... eu me lembro assim, meu Deus, era tanta mulher. E me emociono, sabe? E aí eu começo a chorar. Me emociono porque era muita gente, era muita mulher linda, preparada. Eu dizia, será que eu sou capaz de ser, né? Eu queria estar na corte, eu queria estar ali. E aí eu fui, então, escolhida, né? Eu sou muito emotiva quando fala da Restinga, né? Eu não sei se eu não tenho que fazer um dia uma terapia, sabe? E então, assim... e quando eu recebi a faixa, eu disse, eu vou honrar para sempre, né? E foi ali aquele compromisso, digamos, que eu me senti abraçada pelo Cisne. Parece que ele fez assim, com essas duas asinhas dele, assim, me acolheu e disse, só vai agora quando, né, tu quiser parar. E é isso, e a partir daí começou uma outra preparação, que foi então a preparação para o Rainha do Carnaval de Porto Alegre, né? E eu lembro simplesmente que o meu padrinho dizia, não perde a tua essência, né? E eu via cada candidata que no primeiro dia do Rainha do Carnaval oficial, primeiro encontro, ali eu disse, gente, eu não vou conseguir, porque vocês não tinham noção do tamanho das mulheres. As mulheres davam um show, era extraordinário, era uma beleza, assim, era muita gente. Naquela época... Nós tínhamos em torno de 20 e poucas escolas. E outra coisa, né, Vivi? Junto com blocos e clubes. Né? E outra coisa, né, Vivi? As gerações mais novas que porventura estejam assistindo, e é muito comum o podcast, que é uma comunicação mais moderna, assim, a gente tem um público muito jovem.
talvez não tenha conhecimento do que eram os concursos de rainha do carnaval naquele tempo. Era ginásio com Ginásio da Brigada Militar. Torcida. Brigada ou Tesourinha, não? O teu foi Tesourinha. onde? O meu foi no Tesourinha. Tesourinha. Torcidas, e quando fala torcida, gente, é faltar ingresso, entendeu? Exatamente. Casa cheia, sabe? É. Imprensa em cima. Exato. Como é que foi aos 16 anos, depois de já ter conquistado aquilo que tu já achou que era difícil, que era na Restinga, Então, ser rainha do carnaval? exato. E como eu disse, foi uma outra etapa onde eu tive uma outra preparação. Aí o estudo, digamos assim, a descoberta mesmo do que era o carnaval como espetáculo em si, digamos que o grosso, porque até chegar ao concurso da Restinga interno da escola, eu entendi o carnaval como o quê? Fantasia, alegria, samba, ensaio, ponto. Mas depois que tu entra para concorrer, e aí é onde entra um símbolo maior à tua frente, que tu tem que simplesmente entender praticamente tudo, tudo, fundação, quem é, quem não é, o porquê disso, o que representa, né? Aí entra um estudo mais profundo. Aí eu pensei, como eu falei para minha mãe, acho que eu não vou conseguir, mãe. É muita coisa, eu não entendo nada. E a minha mãe dizia assim, vai do jeito que tu sabe e nunca perde a tua essência, é só isso. E assim eu fui. Sou muito risonha, né? Então, acho que isso também cativou muito. Sou muito falante. Então, acho que também isso prendeu bastante, porque a rainha, a corte, ela tem que ser muito comunicativa, né? Até porque, e também entender, obviamente, do contexto, né? Do que representa fundamentalmente o que é o nosso carnaval, porque é uma grande representação. E eu digo com toda a minha ingenuidade de menina, de criança, porque aos 16 anos eu me senti uma criança. Eu comecei a virar mulher a partir dos 16, quando eu fui rainha do carnaval de Porto Alegre, porque até então eu me sentia uma menina. Há pouco, realmente, eu não escondo, até os 15 anos eu ainda tinha minha Barbie, né? Tinha minha Suzy, minhas panelinhas, digamos assim. Então eu tinha aquela essência, mas ao mesmo tempo eu queria já me largar daquilo ali. E foi onde o carnaval me fez me descobrir como pessoa e como mulher também. Porque eu amadureci muito pela responsabilidade que eu tive que carregar, sendo rainha do Carnaval de Porto Alegre. E foi aí, na entrevista, foi maravilhosa, os jurados encantadores, queridos, né? Na época ali, Onira, Armando Produções, aquela época que tinha, era um dos jurados, a Cláudia, a Carla Pires, né? Que foi a rainha em 92. Também foi rainha. Então, pessoas encantadoras. E o próprio miúdo, nosso Rei Momo, que não era jurado, mas que antes de eu estar na corte, eu já tinha uma afinidade com ele, porque ele abraçava a gente como se fosse um pai, né? E eu lembro que naquela época tinha um carro, que o nome era Ômega. Ômega. Isso. E quando eu entrei no coquetel, eu tava com um topzinho branco e uma saia de renda, assim, um saiotão lindo. E aí, quando eu passei por ele, ele olhou e disse assim, ô nega, quer dizer, ômega. Mas isso não me sai, né, do pensamento, que são memórias, né, de que a gente vai guardando de coisas dessa construção. E então, indo ao Tesourinha, representando o Estado-Maior da Restinga, uma coisa não me saía do pensamento. Vai na tua essência, não inventa nada. Vai, deixa, se ficar na corte, legal, se não ficar, tudo bem. Eu representei, eu dei o melhor de mim. E tenho certeza que o meu coração vai ficar leve, né? E, olha, confesso para vocês, quando chamaram o meu nome, eu desabei a chorar, eu não conseguia falar nada. Eu só chorava e agradecia. Quem foram as princesas? Foi muito nervoso, assim, total, né? Quem foram as princesas? A princesa foi a Sheila, do Floresta Aurora, e a Cristiane, da Imperadores do Samba. Porém, antes da Sheila entrar, eu tive a Milena, que ela era representante da Praiana, mas ela renunciou ao cargo. Sim. Ela não quis. Aí nisso entrou, então, deu assim 3, 4 dias, eu lembro, em seguidinha entrou a Sheila. E ali a gente formou uma grande família. Quando a gente pode ter contato, a gente tem, e relembramos esta fase linda que foi, e ver que cada uma seguiu o seu caminho, né? Mas não perdeu aquela memória, porque aquela Kombi daquela época, que era o nosso transporte,
Ali virou por uns 3, 4 meses praticamente, porque tem o antes e o depois, né? Virou a nossa casa. Nossa casa. Era uma Ali Kombi tinha da prefeitura, tudo, né? Da prefeitura. Que levava a corte nos Ali compromissos. tinha tudo que tu pode imaginar. Era a nossa casa. Nossa casa, a gente vivia mais dentro da Kombi, dentro das escolas de samba, do que com a família, né?